Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Neste estudo, vamos analisar o texto em 1 Coríntios, capítulo 11, e o problema daquela igreja, para que a gente possa refletir sobre a ceia do Senhor e o sentido profundo de comer do pão e do vinho. Naquela última noite, antes de sua morte, quando Jesus tomou o pão e o partiu, ele pediu aos seus discípulos que comesse, que era o corpo dele e que eles deveriam fazer aquilo em memória dele. Da mesma forma com o cálice, que era o seu sangue para ser bebido, fazendo também aquilo em sua memória. Se a gente parar para pensar, a instituição da ceia por Jesus não estava acontecendo ali pela primeira vez. Já bem antes, durante os anos de seu ministério, Jesus falou assim em João capítulo 6, versos 53 a 56. Então no verso 53, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como vemos, o sentido de comer do seu corpo e da sua carne traz um simbolismo muito grande. Na primeira Páscoa do povo hebreu lá no Egito, cada família deveria comer um cordeiro assado no fogo, com pães asmos e ervas amargosas. Então vemos que o ato de ingerir algo, levando para dentro do nosso corpo, significa simbolicamente na palavra de Deus que estamos aceitando e fazendo parte de algo. Neste caso, comer da carne e beber do sangue de Jesus, o nosso cordeiro da Páscoa, significa estar em comunhão com ele, aceitando seus mandamentos, como que dizendo que nós somos como ele, já que, como até o famoso ditado que até o mundo conhece, nós somos o que comemos. Quando Jesus tomou e partiu o pão, e assim também quando passou o cálice aos seus discípulos, ele falou: Fazei isto em memória de mim. Mas fazer o quê? O que ele está requerendo de nós? Será que apenas comer e beber daquele pão e vinho toda semana ou uma vez por mês? Claro que a ceia do Senhor feita entre os irmãos é muito importante, mas ela é muito mais do que isso. Fazer isto significa sermos também o pão partido que ele foi, que se doou por nós. Nos 3 anos e meio de seu ministério, assim como na cruz do Calvário. Participar muitas vezes também do cálice de seu sangue, que significa o sangue do sacrifício. Tudo o que fazemos é em função de sua obra todos os dias. Uma palavra hebraica importante que gostaria de introduzir aqui é a palavra Zahar. E esta seria a palavra utilizada por Jesus quando ele pediu para fazer aquilo em memória ou lembrança dele. No conceito hebraico e bíblico, lembrar não é meramente um ato de colocar algo em nossa memória apenas e pensar, mas lembrar significa tomar realmente uma atitude, fazer algo, uma ação, e isto não só para nosso relacionamento com Deus, mas também de Deus para conosco. Na primeira Páscoa, quando o povo de Israel estava no Egito, o Senhor falou para eles em Êxodo capítulo 12, versos 14 e 15. E este dia vos será por memória, o memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então vemos aí a palavra memorial, zikron, que se origina e tem raiz da palavra lembrança, que acabamos de falar no hebraico. Então em Êxodo, no capítulo 13, verso 3, e Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Aí vemos novamente a palavra em hebraico lembrar, zaher, de como o povo deveria lembrar de como eles eram escravos, e o Senhor com sua mão forte os livrou da escravidão. No livro de Deuteronômio, que é o livro de preparação para a entrada na terra prometida, vemos o Senhor alertando ao povo de Israel por diversas vezes para que eles lembrassem de como o Senhor os livrou da escravidão do Egito, para que eles também se lembrassem da aliança que tinham feito com Deus e até se lembrassem da provocação deles no deserto para que não mais repetissem.
Vamos ver aqui alguns exemplos. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 9, verso 7. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar. Rebeldes foste contra o Senhor. Deuteronômio capítulo 15, verso 15. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Deuteronômio capítulo 16, verso 12. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. Como falei antes, na palavra de Deus, lembrar é um ato que gera uma ação de nossa parte ou de Deus. Vemos que quando o nosso Deus se lembra de nós, Ele age, Ele faz. Ele move os céus e a terra para estabelecer seu propósito em nossas vidas. Quando Ana, em sua grande tristeza, pede ao Senhor que lhe dê um filho, ela literalmente pede para que Deus se lembre dela. Vemos isso em 1 Samuel capítulo 1, verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ali ela usa a palavra lembrar em hebraico, que já falamos aqui, Zaher. E Deus realmente se lembra dela, como vemos em 1 Samuel capítulo 1, verso 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Então Deus se lembra dos seus servos. Deus está olhando para nós a todo tempo. Como vemos em Gênesis capítulo 8, verso 1, Deus lembrou-se de Noé e enviou um vento que secou a terra que estava alagada pelo dilúvio. Vemos também que Deus lembra de Raquel, a esposa amada de Jacó, e ela que não conseguia ter filhos, então fica grávida. Esta é a ação e a mão poderosa do Senhor que Ele também quer que lembremos. Interessante que a palavra lembrar no hebraico, que já falamos aqui, Zaher, também tem um sentido de macho. Sim, seja o filho macho de um homem ou de um animal. Mas por que seria isto? Qual a ligação? Qual a conexão da palavra lembrar e da palavra macho? Acredito que essa conexão está no sentido que o filho homem era aquele que recebia a herança e levava o nome da família adiante. Então esta lembrança, esta palavra lembrar no hebraico, que também significa o filho homem, macho, ela aponta para a nossa redenção, onde em breve seremos lembrados de uma maneira poderosa pelo Senhor. E se for assim, a sua vontade, seremos o seu primogênito, aquele filho homem que herdará de Jesus toda a sua herança. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, vemos a primeira vez que a palavra lembrar em hebraico, Zaher, é utilizada. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Voltando ao texto de 1 Coríntios capítulo 11, vemos o grande problema naquela congregação e a gente pode entender a profundidade que Paulo vai para explicar o erro deles, e tentar corrigi-lo. Voltando ao capítulo 10 de 1 Coríntios, vemos que Paulo começa a introduzir o tema da ceia, falando que nós, a igreja, o corpo de Cristo, somos também aquele pão. Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então a igreja de Coríntios tinha um problema sério. Do capítulo 1, versos 18 até 21, ele vai falar, no verso 18, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. No verso 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. No verso 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo.
Então a gente vê aí a raiz do problema. Havia facções, divisões dentro da igreja. Os ricos separados dos pobres, que coisa. Uns comiam e bebiam em abundância e outros sequer tinham o que comer e passavam necessidades. Entendemos que a ceia naqueles tempos era uma ceia completa, não apenas um pequeno pão e um copinho de vinho, pois este ato de comer juntos tem todo um sentido de união e assim Jesus fez várias vezes com seus discípulos. Então Jesus, quando entregou o pão e o vinho, falou que deveríamos da mesma forma fazer aquilo, ou seja, sermos também o pão partido, nossas vidas serem dadas uns pelos outros. Temos então o oposto na igreja de Coríntios, onde ao invés de ter o pão partido, ou seja, nossas vidas entregues em sacrifício não só a Jesus, mas em amor também ao seu corpo, o que vemos lá? A congregação de Coríntios estava ao contrário, sendo um corpo dividido. Em vez de um corpo ou de um pão partido, eles estavam divididos entre si. Então a gente vê a seriedade do que é participar da ceia, porque de fato é um simbolismo. Quando participamos e comemos aquele pão e o vinho, estamos atestando, dizendo que somos como Jesus foi e como Ele é. Estamos nos doando pelos nossos irmãos. Estamos fazendo o seu corpo, a sua igreja, ser um organismo vivo e saudável. E nada pode glorificar mais o nome de Deus do que isto. De fato, falamos da forma como que Deus pediu para que o povo no deserto se lembrasse dos seus mandamentos. De forma igual, Jesus pede também que lembremos não só de sua morte e sacrifício, mas também dos seus mandamentos resumidos aqui. Em João capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como vemos também a palavra hebraica lembrar, que já falamos, zaher, também tem a conotação de uma visitação do Senhor para trazer julgamento e correção. Isto explica o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 26 e 27. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, quando pensamos que estamos fazendo o que Jesus nos ordenou, mas que na realidade não estamos, sendo este pão partido pelos nossos irmãos, tendo amor em nossos corações, também nos esforçando diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, vemos que se não for assim, o Senhor vem e traz julgamento sobre nós. Ele vem e se lembra de nós de uma forma assim ruim. A ceia do Senhor não é apenas um momento de lembrar do que o Senhor fez na cruz por nós, mas esta palavra lembrar no hebraico é uma palavra que indica ação, como já falei, ato de fazer. Então nossa vida cristã é representada também pela ceia do Senhor, não apenas de uma lembrança em nossa memória ou em nossa cabeça. Como Jesus foi bom morrendo na cruz, se doando por mim, por nós, isso tudo é muito bom, importante, válido, mas temos de ir mais além. Nossas vidas têm de ser constantemente uma ação de fazer e cumprir os mandamentos do Senhor, dos quais amar uns aos outros tem de ser nossa prioridade. Como vemos, por exemplo, em Oséias, capítulo 9, verso 9, a visitação do Senhor, quando ele também vem e se lembra da iniquidade do povo e age os visitando, trazendo correção. Então, verso 9 de Oséias 9, muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Com isso, tem-se a necessidade de se examinar, como Paulo falou, para que possamos entender se estamos sendo um pão partido em prol do corpo de Cristo, nossos irmãos, família, amigos, ou se nossa vida cristã no lar, ao invés, reflete uma vida que traz divisão maléfica ao corpo de Cristo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Verso 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, outro ponto importante que temos aqui, discernir o corpo do Senhor. Porque quando não sabemos discernir este corpo, que é o que quando não entendemos que o nosso irmão, a nossa irmã, seja o mais simples, o mais humilde, ele, ela, nós, todos representamos o próprio Jesus. Somos o seu próprio corpo. Que não sejamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que não puderam sequer conhecer e discernir
que era Jesus no meio deles. Temos que entender este sentido, que somos o corpo de Cristo, e devemos ser e trazer seus mandamentos à nossa memória e os colocar em prática, para que possamos proclamar sua vinda. Quando isto acontecer, receberemos um corpo glorificado, como aquele de Jesus, corpo que já de hoje deveríamos entender que somos. Não um corpo morto, mas um corpo como o de Jesus ressurreto, glorificado, por muitos irreconhecível, mas um corpo que traz as marcas da cruz e o aroma de Cristo que faz esse corpo ter um perfume agradável aos olhos de todos. Foi no partir do pão que aqueles discípulos reconheceram que era Jesus, ali depois de saírem ali do caminho de Emaús, porque como Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que aí está o sentido do partir do pão. Vemos que o pão e o vinho estão relacionados com os elementos das 3 festas principais de Israel. Páscoa, onde era comido o pão sem fermento, Pentecoste, onde se ofertava o pão de trigo, e a festa de tabernáculos, onde se tinha a oferta de libação com vinho. No estudo sobre as festas de Israel, isto é falado, onde devemos ser ofertados ao Senhor, e também o que representa cada um daqueles elementos. Na verdade, todo o processo de fazer o pão, desde a plantação da semente, que é Jesus, sendo plantado na terra, que também é Jesus, até a colheita, remoção da casca do trigo ou da cevada na eira, o processo do fogo, tudo isto fala da operação de Deus nesta eira que está relacionado à casa, à igreja de Deus. É onde a gente é tratado, é onde o Senhor trabalha em nossas vidas. Foi ali na eira de Araruna, o lugar onde Davi comprou e que seria mais tarde construído o templo. A casa de Deus nos tempos de Salomão. A simbologia do vinho também é similar, muito embora seja um elemento que é extraído através do pisar feito no lagar, mais relacionado a uma vida em sacrifício, ou também a um processo de conversão mais penoso. Se formos verdadeiramente esta casa de Deus, receberemos em breve este corpo glorificado, que quando da vinda de Jesus, se formos verdadeiramente esta casa de Deus, receberemos em breve este corpo glorificado quando da vinda de Jesus, para que possamos reinar com Ele, e enquanto isso lembramos e cumprimos o mandamento do Senhor, de comer e beber da sua carne e do seu sangue, pois como Cristo disse em João capítulo 5, verso 54, eu o ressuscitarei no último dia. Então, lembramos do mandamento. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.